como ouviram, nós vamos partilhar uma mensagem de uma forma simples. Eu como pai e o Rodolfo como filho. Nós vamos ter a meditação sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, que eu creio que é das parábolas mais incríveis, que nos fala aspectos incríveis de educação, da posição do pai e do filho e também da posição de um irmão que parecia o melhor, ao mesmo tempo com alguma dificuldade emocional na sua vida. Rodolfo, tu já olhaste bem esta parábola? Já? Epá, eu já olhei para ela. Já. Que senão não estava aqui ao teu lado. Estás-te a imaginar a viver numa família assim e acontecer isto? Epá, culturalmente em Portugal era difícil porque não há a cultura da herança antes da morte. É pena, não é? Tenho pena. Mas sim, é uma parábola muito interessante. E é importante também deixarmos aqui esta nota, porque esta parábola representa em que o filho, ou o mais velho ou o mais novo, somos todos nós, enquanto cristãos, e o pai é Deus, não é? Por isso este pai é perfeito e incrivelmente perfeito. Eu pensava que era eu. Não olha é. Que chatice. Mas a verdade é que eu também já sou pai. És? É verdade, parece que não, mas é. Não sei se viste há bocado, até estava com a tua t-shirt a dizer tal pai tal, e a minha filha tal filho. Mas a verdade é que esta parábola é bem possível de acontecer nos dias de hoje. Não tanto com a parte da herança, mas sem dúvida com a divisão da própria família e com um dos membros. Mas olha que da herança também se vê muitos pais a dar as heranças aos filhos enquanto vivos. Inspira-te. Não me inspira. E muitas vezes vê-se um resultado muito mau por isso. Nem sempre. Contigo podia ser melhor. Contigo e com o Pedrinho. Olha o Pedrinho lá em cima, o meu mais novo. Um beijinho. Sim, senhor. Muito bem. Eu queria falar alguns aspectos do pai que também traz para a vida terrena. Nunca esqueçamos que as parábolas que o Senhor Jesus ensinou não têm como alvo só falar do Pai Deus, não é? Mas sim como devemos ser pais, certo. Não é? Porque as parábolas são para o nosso ensino. São formas alegóricas, são histórias contadas, são figuras para podermos compreender verdades espirituais. E isso fará toda a diferença na interpretação destes vários versículos, que é uma parábola até grande. Curiosamente, esta parábola vem num conjunto de parábolas que uma vez eu já ensinei, que são incríveis no contexto da questão da ovelha perdida, da dracma perdida, num contexto de perdidos e achados, não é? Se alguma vez você perder alguma coisa, vá a Lucas 15, vá lá ver, cá lá ensino para nós. No entanto, nós precisávamos de compreender o pai, não é? Neste caso, que nós precisamos de entender quem é o nosso pai. Claro que na Terra temos um pai. Ontem partilhava no Conecta. Quem é que estava hoje que esteve ontem no Conecta? Levanta a mãozinha. Alguém está aqui hoje que esteve no Conecta? Então só tínhamos 5 alunos. Tantas pessoas. Alguém está aqui que esteve connosco ontem? Não. Se calhar é malta de Fátima. Não, esta irmã teve. A América teve. 2 irmãos de Fátima tiveram. Um casal, e eu acho que há bocado vi aqui alguém, ou não? Não importa. Bom, e ontem estava a falar da importância de compreendermos quem é filho. E filho, de acordo com os princípios de Deus, filho de Deus é aqueles que creem em Jesus, é aqueles que recebem Jesus. E de acordo também com um aprofundamento de conhecimento, é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Certo. Todos são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Mas o que nós vemos nesta parábola é um contexto para a família. A família precisa de viver assim. O que é? Mostra aqui o amor incondicional do pai e também mostra como o pai, numa atitude amorosa, após o filho sair, como o pai teve paciência em esperar e como se vê um pai provavelmente numa intercessão contínua para o regresso do seu filho. E aprendemos como ser um pai de caráter, porque aqui encontramos um pai de caráter. Este pai de caráter, ele tinha como princípio sustentar sua família. E vê-se que a casa era sustentada. Havia uma atitude de proteção, nada faltava naquela casa. Era um pai cuidadoso, um pai que se preocupava com o bem-estar da família. Tanto que, quando este marmelo se lembrou de fugir da casa do pai, não é? Faz-te conta que é ele,
lembrou-se do conforto, da proteção, lembrou-se do bem-estar, lembrou-se do sustento que havia na sua casa. E por isso ele voltou. Também podemos ver aqui um pai que está presente numa educação. E é interessante nós percebermos, se por um lado o homem, pai, tem o dever de proteger, de sustentar, de cuidar, mas também tem o dever de educar. Não, claro que a mãe também, e talvez a mãe seja ainda o papel ainda maior na educação dos filhos, porque é aquela mulher mais centrada no amor, no carinho, na proximidade, mais do que o pai. Mas nós vemos aqui o modelo de pai que devemos ter. Certo. O pai que sustenta, mas o pai que educa, que traz princípios, sempre que é necessário o ensino dos princípios aos filhos. Nós vemos que o filho, que embora tenha falhado, como vamos depois ouvir, o filho entendia o coração do pai. E é importante o filho conhecer o pai. Há pais que não se dão a conhecer. Neste caso é um pai perfeito, é Deus, é a representação de Deus Pai, mas nós muitas vezes achamos que Deus, e eu queria muito transmitir a grande mensagem hoje, olharmos para Deus como Pai. Uma vez eu estava a pregar, não me lembro se esta parábola, se outra, mas estava a falar de paternidade. E entra um senhor a ralhar, está aqui uma pessoa bastante embriagada, e chega a um determinado momento e começa a ralhar comigo, porque ele tinha tido um pai muito mau. Alguns irmãos agarraram nele com carinho e depois conseguiram conversar com ele. E ele deu a entender que Deus não podia ser pai, porque ele via o seu pai, não podia centrar Deus como o pai que ele teve. Porque este é o nosso problema. Muitas vezes temos dificuldade de nos aproximar de Deus porque tivemos uma paternidade ruim. Um pai que não cuidou, um pai que não amou, um pai que não educou, um pai que não era exemplo. Se por um lado um pai tem o dever de educar, o pai tem a educação mais certa que um pai pode dar a um filho, é através do seu próprio exemplo. Certo. E nós muitas vezes queremos educar os nossos filhos excluindo nós próprios daquilo que estamos a ensinar os outros. E é interessante o apóstolo Paulo dizer isto, falando eu aos outros, não venha eu de alguma maneira a ser reprovado, não é? E o próprio Paulo disse a Timóteo que devemos ser o exemplo e devemos cuidar principalmente dos da própria família, porque quem não cuida da sua casa, Certo. da sua família, já negou a fé e é pior que o infiel. E neste texto nós vimos como o pai, não é? Era um exemplo de amor, de compaixão, de perdão, de educação, de proteção. E isso que nós precisamos de compreender quem é Deus. Por isso que muita gente na igreja hoje não consegue obedecer a Deus através da sua palavra, não consegue ser fiel a Deus, porque não entende que a sua fidelidade tem proteção do Pai. Não entende que os seus atos, tudo o que pratica, tudo o que faz, vai ter uma consequência no futuro, porque Deus está observando as nossas obras. Veja, nós iremos ser, ou iremos receber, ou bênção ou não, conforme os nossos atos. É ou não é? A Bíblia diz que cada um é julgado pelo seu testemunho. Certo. Pelos frutos conhecemos as pessoas. E também aquilo que semeamos na terra irá ter repercussões no céu, mas na terra também as tem. Porque se semeamos amor, bondade, respeito, educação... Irmãos, eu creio que a minha vida não seria a mesma se eu não tivesse tido filhos. Vocês entendem o que eu estou a falar? Os filhos geraram em mim uma determinada postura. Mais eu do que o Pedro, sempre. Não, mas permita-me dizer, os filhos geram em nós a É responsabilidade verdade. de sermos exemplo, de É trabalharmos, porque senão poderíamos ser muito mais É desleixados. verdade. É ou não é? Os pais não amealham para os filhos, diz a Bíblia, mas isso é num contexto financeiro, mas há um contexto familiar, um contexto emocional, um contexto de família que é gerado por sermos pais. Sem dúvida. E nós precisamos, irmãos, de olhar para Deus como aquele pai que não está desatento. Veja que este pai não esteve desatento nem à distância do filho, nem
há momento em que o filho lhe pede a herança. Porque a proteção do pai, ele foi muito além daquilo que é financeiro. Um pai que gera proteção na família, cabe a nós dar essa proteção. Ele gerou proteção financeira, espiritual e emocional. Pode dizer amém? Porque o pai soube como cuidar dos 2 filhos. O mais velho que teve uma atitude errada para com o irmão, que isso é o que mais vemos na igreja, guerra entre irmãos, pessoas que se brigam uns com os outros, mas esteve lá Deus, esteve lá o pai, para dizer, meu filho, não é assim como estás a ver. Dentro da casa do pai há pessoas com defeitos. Não é? Dentro da casa do pai há atitudes erradas. Só nós precisamos de ter entendimento quem é o pai. Sem dúvida. Mas avançando para que o Rodolfo, depois este filho... que este Isto é o que filho dá a ter um pai pastor. Que não... Este filho é um bocado difícil. Eu gostava de que nós pais, isto é uma meditação um bocado diferente, que percebêssemos a questão emocional. Pai, olha para os teus filhos e percebe os sinais dele. Os filhos muitas vezes têm sinais que estão a perder o ânimo, estão a perder a vontade de, quem sabe até de estar na presença de Deus, vir à igreja, estudar. É ou não é? Alguém já viu isso nos filhos? Estão a perder a paixão pela vida, por isso que há jovens, adolescentes que se suicidam muito. Há muitos suicídios na adolescência. Temos muitos sinais dos nossos filhos de desânimo, que muitas vezes eles disfarçam, mas que a realidade verdadeira é algo que aconteceu, que lhes tocou, que os desanimou, e os pais precisam estar atentos às questões emocionais dos seus filhos. Olhe para os sinais dos seus filhos, veja o que é que pode fazer por eles. Avançando, um pai que respeita a escolha. Eu gosto muito desta parte, porque eu acho que fui assim. Não sei, está aí este marmelo pode dizer. Não me faças falar. Um pai que respeita o livre-arbítrio do filho. Certo. Claro, para os que são calvinistas não pensam como eu, mas para quem é arminiano pensa como eu. Eu vejo Deus como um Deus que nos dá a livre escolha, a livre capacidade de decidir certo ou decidir errado. Esta parábola mostra-nos isso. Ele teve a capacidade de poder decidir de forma errada, querer a herança, porque era cultural naquele tempo. O pai, naturalmente Deus também, sabe tudo o que vais passar. Deus, no seu pré-conhecimento, porque Ele é omnisciente, Ele sabe o teu amanhã e sabe como tu vais morrer o dia da tua morte. Certo. Ele é aquele que sabe todas as coisas. Mas as coisas que tu vais passando são fruto da tua escolha, porque a tua escolha pode ser motivada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo contende connosco. Mas a tua escolha também pode ser motivada, não é, pelos teus desejos. Por isso que a Bíblia diz que a concupiscência gera o pecado. A concupiscência são desejos. E o que eu encontro neste texto é o livre-arbítrio. É um direito que entendemos que havia na casa do pai. O pai deu a herança quando foi solicitada e o filho gastou a herança como lhe apeteceu. O filho saiu bonito de casa, assim como está aqui o Rodolfo. O filho saiu cheiroso. Não sei se puseste perfume. Eu pus Boss. Vê lá assim da cheira. Boss. Não. Sério? Está na outra t-shirt. Obrigaram-me a vestir esta. Eu pus Boss. Inundei, tomei banho naquilo e tal. O seguinte. Mesmo assim não deu. Não deita cheiro. Mas o filho teve, sem dúvida, a possibilidade de gastar como quis. Diz o versículo 12. O pai repartiu... tudo, deixa-me também falar. Está bem, mas eu estou a falar do pai. Okay, mas tu vais falar como tudo. filho. O pai deu tudo o que o filho tinha direito. Deu ou não deu? Isto nos mostra que, às vezes, irmãos, e ouça como pai, tu que és pai, impedir o filho de errar, certo, obrigar o filho a não errar, obrigar,
Não é convencer a não errar. O papel de um pai não é obrigar, o papel de um pai é educar, Certo. é orientar, é fazer ver as duas coisas. O Rodolfo vai contar um episódio que vocês vão ficar muito admirados que eu fiz com ele. Se eu tiver tempo. Temos, a gente pode estar aqui até à meia-noite. Ou melhor, até às 18, que é para ir lá para Fátima também. Mas o filho teve a possibilidade de fazer o que quis. É mesmo. Eu não duvido que o pai lhe educou de todas as maneiras para ele não tomar aquela decisão. Eu acredito que o pai também o motivou a não fazer isso. Filho, tu tens tudo aqui, o que é que te falta? Mas mesmo assim o pai deixou. O pai repartiu, caminhou, foi embora, mas o pai que estava, após a saída do seu filho, o que nós encontramos é um pai que intercede, ora, busca e está à espera, ansiosamente. Vamos fazer uma pausa. Pausa. Porque senão vamos por estágios, pode ser? Podes continuar, eu estou quase a acabar. Pois sei, eu estou-me a perceber. Porque a verdade... Tens 30 minutos eu ainda. sei, porque este texto tem 3 estágios. Temos um momento em que a família está toda reunida em casa, temos um momento em que o filho pródigo sai de casa e temos um momento em que retorna. E então vamos fazer uma pausa antes dele sair. Mas com algum vídeo, alguma coisa? Não, nada. Cafezinho? Nada Não, disso, não nada tem café? disso. Mas a verdade, e gostava aqui só de referir aqui alguns pontos, porque eu hoje ainda não tenho a experiência de ser um pai a sério, porque ainda não há grande coisa Ontem nós ficámos com a tua Maria. para educar, mas tenho uma vivência do que é ser um filho até à presente data. E é muito interessante porque o período em que nós, filhos, estamos na casa dos nossos pais é a maior escola de todas. Isto é muito importante termos em consciência. E a figura dos nossos pais, e principalmente a figura paterna, é extremamente relevante para toda o desenvolvimento da nossa vida. E é muito interessante, eu estava a ouvir um filósofo brasileiro esta semana, e ele dizia que um bom pai é aquele pai que educa de tal maneira que se torna inútil. E é um facto, porque é muito importante. Por isso é que é tão importante o período em que os filhos estão na casa dos pais. Porque é nesse momento em que os filhos vão ganhar todas as ferramentas para não dependerem dos pais para voar. Sim ou não? Isto é muito importante, porque às vezes os pais têm tanto amor pelos filhos, que devem ter, que eles não querem ver os filhos a sair do ninho. Mas os filhos precisam de ganhar asas e precisam de ter o ensinamento e a capacidade de poderem voar por eles. Mesmo que isso implique um grande trambolhão. Que foi o que aconteceu aqui com o filho pródigo. E a verdade é que nós, enquanto cristãos, e eu vejo-me um pouco nesta história, porque eu nasci numa casa cristã. Eu não nasci nos bancos da igreja, porque ainda fomos a tempo ao hospital de nascer. Mas a verdade é que sempre vivi na igreja, sempre cresci na igreja, sempre fui um menino de igreja. E o que isso é bom, é fantástico, não é? Porque dá-nos a oportunidade de aprendermos coisas incríveis. No entanto, isso não representa absolutamente nada, porque eu tenho tantos amigos meus que nasceram também na igreja, cresceram na igreja e com pais incríveis, e uns que se perderam e outros que continuam firmes e fortes. Porque a decisão final é sempre do filho. E foi aquilo que o pai fez. O pai respeitou a decisão. E isso gera em nós uma grande responsabilidade. Não só enquanto filhos, porque quando nós chegamos às vezes àquela idade e pensamos assim, eu agora tenho 18, agora é que mando a minha vida. E não é bem assim. Porque ainda não estamos às vezes com asas suficientes para bater as asas e conseguirmos voar sozinhos. Mas é importante que tenhamos consciência de aproveitar ao máximo o tempo que estamos na casa dos nossos pais, para podermos aprender, para podermos absorver. E infelizmente os nossos pais, os meus pais não foram assim, o meu pai não foi assim, não foi como o pai desta parábola do filho pródigo, que era perfeito. Era um pai o meu pai é um pai imperfeito. Que é este senhor que está aqui, um pai que falha, um pai que comete erros, um pai que acerta muita coisa, como o teu pai também é assim, como eu vou ser, infelizmente, vamos lutar, como quem é pai sabe. Temos aqui algum pai perfeito? Não temos aqui nenhum pai perfeito, eu sei que não, mas aí é que está. Nós temos o privilégio de podermos ensinar, e nós filhos também olhamos para os nossos pais, não como sendo as pessoas mais perfeitas do mundo, mas é importante que consigamos olhar para os nossos pais e olhar para eles e ver
uma pessoa que quando erra admite o seu erro. Porque isto é gerar cultura, é gerar caráter no seu filho. Temos que ter a capacidade de absorver todas as boas informações dos nossos pais e também os maus exemplos para não replicarmos no nosso casamento, para não replicarmos na nossa paternidade. E a verdade é que aqui o filho, eu acredito que isto pode acontecer muitas vezes connosco, que é, vivemos na igreja, estamos um tempo gigante na igreja, mas chega um momento da nossa vida em que a nossa vida com Deus, o momento em que estamos com Deus, ou até podemos estar a passar por uma fase espiritual não tão boa, e o que é que isso faz? Isso faz-nos tirar o foco de olharmos para a nossa casa, para a casa do Pai, e olharmos para fora da casa do Pai. E isto é um grande desafio que todos os pais têm, que é ensinar os filhos que, independentemente das situações, independentemente daquilo que estejamos a sentir hoje, o mais importante é as nossas convicções. Isso é que faz toda a diferença. Porque eu acredito, se este filho aqui mais novo tivesse uma plena convicção do que seria a vida lá fora, ele até poderia ter saído, mas ele teria administrado a sua saída de uma forma completamente diferente. Mas nós, enquanto filhos, temos de ter uma consciência muito importante. E às vezes isso pode acontecer connosco na igreja. Nós estamos na igreja e vivemos na igreja, ou até podemos ter nascido na igreja e vemos aqui tantos miúdos que hoje já são homens e mulheres que também nasceram na nossa casa e estão a crescer na nossa casa, e às vezes pode chegar um momento em que nós não estamos tão próximos de Deus e as nossas convicções não estão fortes e nós olhamos lá para fora e desejamos. E é nesse momento em que nós olhamos para fora e desejamos que nós vamos e pedimos a herança. E a verdade é que a herança que nós adquirimos aqui na nossa casa, a herança que nós adquirimos na igreja, é uma herança que nós vamos levar lá para fora. Se nós aprendemos a comunicar, nós vamos ser muito bons comunicadores lá fora. Se nós aprendemos a tocar, nós vamos ser excelentes músicos lá fora. Se nós aprendemos a fazer o que quer que seja, a conviver com pessoas, nós vamos levar essa herança lá para fora. E a questão é, como é que nós podemos administrar isso? Porque a verdade é que os talentos que Deus nos dá, que é a herança que Ele nos quer transmitir hoje, deve ser para honrar e glorificar o Senhor. Amém? Não quer dizer que aquilo que nós e a herança que nós adquirimos na casa do Pai não possamos utilizar lá fora. Mas a verdade é que nunca podemos abandonar a casa do Pai. Porque a herança que nós adquirimos aqui é para ser investida aqui, é para ser ainda aumentada ainda mais, para que possa passar para a próxima geração. Queres acrescentar mais alguma coisa em relação à casa ainda do Pai? Sim, acho que nós precisamos de compreender que a herança que adquirimos na casa do Pai, que representa a igreja, não é? É uma herança que não só produz fruto dentro da casa, como fora dela. Não é? Eu, quando estou na rua, porque sou herdeiro de um património espiritual, dos dons do Espírito, se tenho o fruto do Espírito, tenho algum ministério que Deus me vai dando através do conhecimento que eu vou tendo na casa do Pai. Qual é o lugar onde nós aprendemos de Deus, do modo geral? É na igreja e juntos na nossa própria casa, com a nossa família, porque cada pai, cada mãe deve fazer a sua parte da educação espiritual, da educação emocional e moral dos seus próprios filhos, não é? A igreja só não chega, é necessário também haver um apoio. Eu fui criado sem esse apoio, não tive um pai para me educar, minha mãezinha também teve as suas dificuldades e naturalmente eu fui depois reeducado. Aliás, eu estive num colégio como criança até aos mais ou menos 8, 9 anos, interno, onde dormia lá, fazia em Canessas, e ali eu não tive qualquer educação, nem imagem paternal, não é? Então, isso fez com que eu tivesse que aprender a ser pai de uma forma que foi na própria igreja. Vocês entendem? Através do conhecimento de Deus, através da palavra de Deus. E essa minha educação, esta minha formação espiritual, foi um património que durou para os meus filhos. Durou para hoje ser como um pai para muitas pessoas também, não sendo elas filhas de sangue, filhos de sangue. Então, é importante perceber que a herança que aqui está representada, embora comunique dinheiro e gastos em lugares errados, com pessoas erradas, isto é o mesmo que acontece com a nossa vida. Quando aquilo que recebemos de Deus
A herança que recebemos, o perdão, os dons do Espírito, o fruto do Espírito. E quando saímos da sua presença, vamos perder tudo lá fora. Estragamos tudo. E de um dia para o outro, ficamos como este rapaz ficou. É verdade. E este rapaz, como todos já conhecem a história, que esta é uma das histórias mais pregadas da Bíblia, ele desejou o que estava lá fora, como já falámos. Eu acho que é um pouco semelhante a Eva. Porque Eva olhava para o fruto e ela nunca tinha provado o fruto. Ela não sabia o que é que lá estava. Então aquilo que gerou-lhe ali algum desejo, ainda incrementado com a serpente, a assediá-la para ela provar, e ela foi provar. E uma coisa muito interessante que o meu pai fez quando eu era mais novo, que era, e às vezes os pais têm um bocado de dificuldade com isso, que é levou-me a sítios não próprios para uma criança ir. Isto já tinha que idade? Já 13, 14 anos. Então eu fui, ele foi mostrar basicamente a desgraça total. Fomos a uns bairros de lata que na altura ainda havia em Lisboa, agora já começa a haver outra vez. Fomos ver, passar... Fomos ao Casino de Estoril, a ver aquela malta que estava extremamente viciada. Fomos passar por aquelas ruas onde andavam as meninas na rua. Fomos ver malta a drogar-se, a passar por esse tipo de sítios assim um bocado esquisitos. E de certa maneira foi no fundo um ensinamento a dizer assim, olha, não é que quem sai da igreja vai viver uma vida de desgraça total, não é nada disso. Mas a verdade é que isto parece que é o inferno de hoje. É aquilo que nós vivemos. Muito pior é quando nós realmente deixamos Jesus, e a eternidade então ainda é pior. Então, a verdade é que para mim já não foi um desconhecimento. E então fui para Lisboa ter uma vida bem boa, longe dos meus pais. Sim, viveu 3. Vivi uns 5 anos. Vivi uns 5 anos em Lisboa, a estudar e depois a trabalhar, completamente soltinho e à vontade, em que me dava a oportunidade para fazer tudo o que eu quisesse. Agora, será que fiz? Será que não fiz? Se tivesses feito, continuava a amar. Olha, mesmo assim Jesus perdoava. Era ou não era? Mas não é bom pensar não dessa forma. Não é bom forma. pensar desta forma, mas Jesus perdoava. E a verdade é essa, é que quando nós saímos da proteção do nosso Deus e vamos para a rua e levamos a nossa herança espiritual que aqui temos, e vemos que foi o que aconteceu com este filho, e ele conseguiu destruir absolutamente tudo aquilo que tinha. E às vezes acontece isso connosco. Eu conheço casos de amigos meus, alguns filhos de pastor, outros sem ser filhos de pastor, que aconteceu isso. Não é que estejam nas drogas ou que estejam a morrer, cheios de cancro e essas coisas assim. Mas a verdade é que têm uma vida completamente distante de Deus. Uma vida completamente vazia. Pessoas que sentiram o Senhor, que tiveram grande impacto e Deus tocou muito a sua vida. Eu vi gente a ser usada, mas simplesmente porque abandonaram e largaram e pegaram nessa herança e largaram a casa, acabaram por perder tudo e perderam o mais importante, porque o mais importante não é a nossa beleza, não é o nosso dinheiro, não é a nossa família fantástica e incrível. O mais importante é efetivamente termos Jesus no nosso coração como nosso Senhor e Salvador, deixar de sentir o perdão de Deus, não porque Deus nos deixou de perdoar, mas porque passámos a ter vergonha de pedir perdão a Deus. E este é o maior risco de todos, de abandonarmos a casa do Pai. Mas nós vemos aqui o filho pródigo, que era um filho muito engraçado, porque eu vejo o filho pródigo como um filho um bocado interesseiro. Mas por isso é que quando ele estava a comer as bolotas, ele não estava a comer as bolotas, ele desejava comer as bolotas, estava cheio de fome, estava a morrer de fome. Ele pensa automaticamente na casa do pai, em que os trabalhadores nem sequer passavam fome e tinham uma vida bem boa. E então ele diz assim, bem, se os trabalhadores do meu pai não passam fome, têm uma boa vida, então eu vou chegar ao pé do meu pai, porque estou a passar fome, e vou voltar à casa do pai e vou pedir para ser um trabalhador seu. Interesseiro, na minha opinião. É interessante lermos que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhes dava nada. Aquilo que tu desperdiças que Deus te dá pode ser muito complicado, porque ninguém vai preencher, perca. Ninguém, só Deus pode restaurar aquilo que tu perdes. Tu podes arranjar dinheiro, tu podes construir até
uma vida de prazeres humanos, mas aquilo que Deus te deu e que tu desperdiçaste, ninguém consegue preencher. Certo. É interessante que a curiosidade do filho sair da casa do pai lembra-nos Eva, mas também nos lembra uma pessoa, Sansão, um homem com uma capacidade de Deus incrível. Sim. E que curiosamente brincou com as coisas de Deus e como ele desperdiçou os benefícios que ele tinha, declarando o que não podia declarar e vivendo como não podia viver e falando o que não podia falar, porque ele não podia declarar de onde vinha a força que ele tinha. Tinha a ver com obediência. Diz que o filho, ao sair, destruindo a sua vida dissoluta, encontramos um pai à espera do filho. Eu queria, meus irmãos, que nós percebêssemos, na igreja, todos os que se perdem, todos os que saem, todos os que vão embora, a igreja precisa ter este papel de esperar que as pessoas que se perderam que voltem. Esperar as pessoas que perderam a noção da realidade, da bênção da casa do Pai. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento. E Deus mostra isso através desta parábola. O lugar onde se espera quem já foi e já não é. É porque, pelo que consta, o filho perdeu o direito a qualquer tipo de herança mais. Perdeu, tanto que já não tinha anel, tanto que já não tinha vestes da casa do pai. E encontramos um pai que, estando longe, não deixou de estar perto dele. Quando o seu pai o viu e compadeceu-se dele, não desistiu do seu filho, diz que correu e abraçou lá no versículo 20 e beijou um filho a cheirar mal, um filho cheio de pecado, um filho completamente imundo. Você compreende? Porque de acordo com o contexto, porque não há contexto mais horroroso do que este. Porque o filho foi tomar conta de porcos. E de acordo com o princípio judaico, os porcos são imundos. O filho não só que desejava comer a comida dos porcos, como lidava com eles e dormia perto deles. Ou seja, o filho vem a cheirar mal e vem num estado imundo. Mas mesmo assim o pai o recebeu. Isto nos ensina que nós temos que ser pais uns dos outros. Eu gosto muito de pensar em Timóteo e o apóstolo, em que Paulo declara muitas vezes meu filho. E é uma coisa gira que ele também fala à igreja, que ele declara à igreja filhinhos, porque de novo estou com dores de parto. Ou seja, nós precisamos de sentir um amor e muitas vezes até dor pela dor dos nossos filhos. Amém? O pai, para ser pai, tem dor. Mãe, para ser mãe, tem dor. E para educar tem preço. Certo. E nós precisamos de compreender isto. Eu não sei se quer dizer mais alguma coisa, mas antes do último ponto, que é a restauração do filho. Vamos à restauração. Vamos à restauração, porque quer dizer almoçar, é? Não. A restauração está ligada ao almoço e jantar. Ir ao restaurante, pagas o almoço ao paizinho. Claro hoje? Que sim. É, que bênção. Onde tu quiseres. Mas o versículo 22, queres ler o versículo 22 que o nosso Gerson lindo leu? Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. O que é que aconteceu, Rodolfo? O que é que aconteceu ao filho? Isto é muito interessante. Eu gostava que pudéssemos realmente pensar sobre isto. A minha visão do filho pródigo é que o filho voltou à casa do pai por interesse. Certo. Um interesse financeiro. Mas o pai não está minimamente preocupado a razão pela qual ele voltou. Isto é muito interessante. Porque Deus olha para ti e Deus não está preocupado porque é que tu vens a Ele. Ele somente quer que tu venhas a Ele. E isto é que é muito interessante. Porque tu podes vir a Ele porque estás desgraçado. Podes vir a Ele porque estás doente. Podes vir a Ele porque estás bem. Mas Deus quer-te é na sua casa. E eu acredito porque assim que o pai recebe o filho como filho e não como trabalhador, certo, como foi solicitado, eu acho que muda aqui a ficha, muda a chave do filho. Mas o filho também veio arrependido. Veio arrependido, claro que sim. Porque ele pediu perdão, está escrito. Claro que sim. Mas e verdade... ele disse, não é? Ele levantando-se, diz aqui o texto, ainda de longe, seu pai se moveu de íntima compaixão, pode dizer amém? Para quem está à sexta-feira, aprendeu há pouco tempo sobre o aspecto da íntima compaixão, que todos devemos ter. Quem é que deve ter? Eu. Diga comigo, eu. Deve ser movido pela compaixão pelo próximo. Pode dizer amém? E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço. E o filho disse, pai,
pequei contra o céu. Ele reconhecia o seu pecado. Certo. Embora ele viesse com o interesse de trabalhar, de ter comida, de ter um pouco mais de honra que a honra da casa onde ele estava a trabalhar, e ele disse: pequei perante o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Por favor, dá-me emprego. É isto que ele diz. Imagina, o Rodolfo tem a Maria, e a Maria estava muito bem na vida. E o Rodolfo, todos numa empresa fantástica. E a Maria vai e destrói metade da fortuna do pai. Dá logo uma bufetada. É logo. Destrói metade da fortuna. E ela chega ao momento que está lá, estamos a falar num tempo moderno, drogada, destruída, quase a morrer, e ela lembra-se do pai. E volta. O que é que tu farias com a tua filha? Dava-lhe uma grande bufetada, primeiro. Não, mas a verdade é que este é um desafio que nós devemos pensar. É. Enquanto pais e enquanto filhos. Porque eu acredito que, enquanto pais, acho que talvez seja mais fácil voltar a receber o filho. Mas enquanto filho é muito difícil voltar outra vez para a casa do pai. Enquanto filho é muito difícil ver o prejuízo que demos à casa e termos coragem de voltar. Eu acho que foi muito desafiador para o filho pródigo. Apesar de ele estava numa situação limite, é mesmo muito desafiador. Mas a verdade é que nós sabemos que Deus nos recebe sempre da mesma forma. Ele recebe-nos como se nós nunca tivéssemos saído de casa. Isso é que é incrível. Porque nós não precisamos... Nós não precisamos de ter peso na consciência e dizer assim: como é que eu vou voltar agora outra vez? Como é que eu vou voltar outra vez? Porque Deus vai te receber da mesma maneira. E nós, enquanto cristãos, nós, enquanto pais, devemos receber os nossos filhos da mesma forma. Por isso é que dar uma segunda oportunidade não há ses. Dar uma segunda oportunidade é abrir o leque. É interessante todo este aspecto, porque aqui fala-nos da graça. É a sem graça. Dúvida. É o favor de Deus sobre a nossa vida, que não somos dignos desse favor. E nós, igreja, temos estado a alertar-nos para isto. Nós precisamos de exercer graça sobre todas as pessoas que nos rodeiam, mesmo as que não merecem. Devemos de exercer amor, bondade e ter um coração de restaurar a vida. Mas ele fez tanto mal, pastor, você ainda aguenta? Aguenta, porque este é o papel do pai. Certo. Claro que quantas vezes Jesus, o que é que Jesus disse? Quantas vezes perdoarás o teu irmão? 7 vezes? Não. Foi quantas? Perdoou 70 vezes 7. Sabes quantas dá? 490. Por quantos dias? Por dia. Então veja, o que é que Deus está a dizer? Tens de ter um coração porque perdoa sempre. É verdade. Sempre. Pastor, mas meu filho já me fez tão mal. Perdoa. Olha, nem esperes que ele te peça perdão, perdoa. E é interessante nós compreendermos isto. Igreja, se a igreja compreender o papel que tem que ter, e cada um de nós como pais, para com quem erra connosco, pode ser filho carnal, pode ser até um filho espiritual, pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo na escola, nós temos que estar prontos a perdoar sempre. E Jesus ensinou-nos isso em Mateus 6. Quando orares, perdoa. Porque quem não perdoa não é perdoado. Então, não sei se tu compreendes esta parte. Compreendes? Compreendo. Por isso que eu estou sempre a perdoar-te. É verdade. Por acaso, não precisou muito de perdão. Eu sou um menino bonito. Mais ou menos. Sou um menino bonito. Não, mas foi. Graças aos meus filhos, Deus nos deu 2 filhos fantásticos. E nos deu agora 2 noras que vocês não mereciam. É verdade. Fantásticas. É verdade. Não é? E 2 brasileiras mais lindas. Por isso que se eu ficar viúvo, vou casar com uma brasileira. Está decidido. Há brasileiras e brasileiras. E portugueses e portugueses. Muito que as brasileiras são fantásticas. Vamos ficar de pé. Não, ainda falta o último ponto. Meu Deus. Eu queria falar sobre estarmos preparados para não ser como o filho mais velho. Tu não achas que o filho mais velho teve um papel que podia destruir a vida do mais novo? Alguém quer falar sobre isso? Porque a igreja está cheia de gente, de filhos destes. Sem dúvida. Invejosos, filhos que queriam que o irmão não voltasse, queriam não dar nova oportunidade àquele que falhou. E as igrejas precisam de compreender que nós precisamos dar sempre
nova oportunidade aos filhos que se estragam, aos filhos que se perdem, e não podemos condená-los pelos seus erros. Quem condena é o Senhor. Nós sabemos e conhecemos as pessoas pelo seu fruto, mas a igreja tem que ser um lugar acolhedor. Porque é isto que a parábola nos ensina. Queres dizer alguma coisa? Claro que sim. Sobre o irmão mais velho? Deus tem uma matemática um bocadinho diferente de nós, não é? Certo. Porque para Deus tem o mesmo valor o filho que acabou de chegar e que fez a desgraça toda, como tem o filho que esteve lá sempre fiel. É muito interessante. Em última instância, a nossa recompensa final é a mesma, que é irmos todos para o céu. E Deus olha para nós, independentemente se estamos cá a vida toda, que tem benefícios, ok? Não é bom sair de fora da casa do Pai. Há benefícios em manter-nos na casa do Pai. Mas para Deus, Ele olha para nós da mesma maneira. Deus ama-nos igual. Daquele que esteve sempre na igreja, sempre foi fiel, sempre esteve a viver o propósito de Deus para a sua vida. E aquele que começou, aquele que saiu e aquele que voltou. Deus ama da mesma maneira. E isto é muito interessante, porque Deus é um Deus que olha para nós não de uma forma matemática em que vamos somando pontos, somando pontos, somando pontos. Mas Deus olha para o agora. Ok? Deus não olha para o passado. E a nossa salvação não depende daquilo que nós fizemos há um tempo atrás. A nossa salvação depende do hoje. Depende do agora, daquilo que nós estamos a fazer agora. E é por isso que eu gostava que pudéssemos ficar de pé. Amém. Agora vamos a isso, vamos ao apelo. Eu já desliguei o computador. Maravilha. Porque nós podemos ser o pai hoje que precisa de receber o seu filho. Mas nós também podemos ser o filho. E eu hoje gostava de falar para os filhos. E filho não é necessariamente o filho literalmente, no sentido, mas o filho de Deus. Yeah. Porque tu hoje podes estar a passar o que quer que seja. Tu até podes ter vindo aqui porque precisas que Deus te resolva alguma coisa. Deus não quer ser um fazedor de resolução de problemas. Deus quer ser o teu pai. Mas Deus não está preocupado pela razão pela qual tu vieste. O importante é que tu estás aqui hoje. E Deus hoje quer te dar uma oportunidade. Independentemente se tu sempre estiveste na casa do Pai, ou se independentemente tu saíste da casa do Pai e hoje queres voltar outra vez. Deus hoje quer te dar uma oportunidade. Yeah. Deus hoje quer colocar o anel na tua mão. Deus hoje quer colocar umas vestes novas para que tu possas não só ser reconhecido como seu filho, mas que tu te possas voltar a sentir filho de Deus. Tu te possas voltar a sentir o seu amor, porque Deus nunca nos deixou de amar, mas a verdade é que nós, se estamos longe dele, nós não sentimos o seu amor. Deus hoje está disponível para te perdoar novamente. Por isso eu gostava que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos. Amém. E se tu és este filho que saiu da casa do Pai, se tu és este filho que hoje olha para as circunstâncias e diz não valeu a pena, se tu és este filho que hoje quer colocar novamente o anel, Deus hoje está-te a dar uma segunda oportunidade. Mesmo que seja a 10ª oportunidade, Ele hoje quer te dar uma nova oportunidade. Por isso tu estás neste lugar e o teu coração tem estado a dizer, eu realmente preciso de voltar à casa de Deus. Eu realmente preciso ter um relacionamento com Deus. Tu possas levantar o teu braço para que juntos possamos orar por ti. Amém? Eu estou a ver um braço. Levanta eu acredito o teu braço, que há queres mais receber. pessoas que hoje querem se restaurar Jesus. com o Senhor. Deus hoje quer te dar uma nova oportunidade. A partir de hoje vai ser um dia diferente. Amém, Jesus. Não tenhas vergonha de reconhecer que, quem sabe, tens estado afastado da casa do Pai. Quem sabe a tua vida emocional, às vezes fruto de muitas coisas que a vida te trouxe e o teu coração tem estado longe de Deus. É hora de regressar à casa do Pai. É hora de reconhecer o erro, mas também reconhecer o amor daquele que nos espera, nos perdoa e restaura-nos em todos os níveis. Não vais ser um simples criado na casa do Pai. Tu és filho. E nós somos filhos. Pela última vez, se tu queres encontrar-te com o Senhor e restaurar o teu coração com Deus, levanta o teu braço bem alto para nós fazermos uma oração. Eu e o Rodolfo vamos orar. Podes começar uma oração sobre todos aqueles que têm levantado Pai, o seu obrigado braço. pelo privilégio de hoje podermos voltar a ser teus filhos, Senhor. Obrigado, Deus, porque independentemente daquilo que estejamos a viver, independentemente daquilo que nós fizemos, Espírito se nós de nos Deus. perdemos dentro de casa ou se nos perdemos fora de casa, hoje Tu nos dás uma nova oportunidade.
Senhor, por isso eu te quero entregar cada vida que está neste lugar. Senhor, tu hoje possas tocar os seus corações. Aleluia. Que eles possam voltar a sentir o teu amor. Sim, Que eles Deus. possam voltar a sentir o teu Em perdão. nome de Jesus. Para que tu possas ser, uma vez mais, o seu Deus, o seu Pai, Amém. o seu Senhor. Em nome de Jesus. Todos juntos vamos levantar nossas mãos para o nosso Pai. Temos um Pai em comum, por isso que Deus diz que somos irmãos. Amém? E vamos orar juntos, Pai. Pai, Em nome do teu Filho em nome do Jesus. teu Filho Jesus, Eu te agradeço. eu te agradeço Porque reconhecer, reconhecer porque tu és o meu Pai, tu és o meu aquele Pai, que me ama, aquele que aquele me que me ama, perdoa, aquele que, aquele perdoa, que está sempre pronto aquele que está a sempre restaurar a minha vida, a a restaurar o meu a coração. restaurar o meu Por isto, coração. nesta Por manhã, isso, nesta eu me manhã, arrependo dos meus eu me arrependo pecados dos meus e eu te pecados. entrego o meu Eu te coração, entrego o meu a minha coração, vida, a minha vida, casa, a minha casa, família. a minha família. Tudo te pertence a partir de agora. Tudo pertence a partir E eu de agora. quero E eu quero viver na tua casa, viver na tua debaixo da tua orientação, debaixo da tua como orientação, dizes na tua palavra, como dizes na tua fazer palavra, parte do reino de fazer Deus. parte do Pai, reino de Deus. em nome de Jesus, Pai, em nome de eu te Jesus, entrego a eu te minha entrego vida. a minha vida. Amém Amém e amém. Amém.